Olá, sejam muito bem-vindos à sétima jornada de naturopatia para o feminino. Meu nome é Dalila e eu há mais de 40 anos que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com mulheres. Já trabalhei bastante com mulheres em cooperativas, em associações, mulheres ecumênicas. eh, Ultimamente eu tenho trabalhado com estas mulheres de diferentes origens, para o trabalho de trauma, né? Eu trabalho com uma ferramenta que é terapia de trauma e identidade, e, e é muito comum perceber nestas mulheres com quem eu trabalho como o trauma geracional é muito, muito, muito presente, né? Então, o nosso tema hoje é sobre o trauma mulheres e trauma transgeracional. Isso para a gente poder compreender e poder transformar gerações, né? Considerando que a mulher é o depositário da semente das novas gerações e ela também carrega, junto com todos os outros, mas ela mais ainda com esse viés de transmitir para as novas gerações aquilo que ela já carrega sem saber, né? Então, quantas dores carregamos sem perceber que talvez tenha começado antes de nós, que a gente não percebe que tá sendo, digamos assim, um veículo de dores e de sofrimento que vieram antes, muito antes de nós nascermos, né? Então, essa palestra eu vou trazer esses temas, a dimensão do trauma transgeracional, os fundamentos da traumabiografia, como é que é o comportamento, como é que é o desenho do trauma, e como é que esses traumas, né, como é que esse comportamento traumático repercute principalmente na vivência feminina, né? E como também marginaliza e segrega a mulher. E não poderia deixar de ser também que abordar alguns temas, algumas estratégias que vão conduzir à restauração emocional, algumas propostas e algumas possibilidades, né? Falar de trauma transgeracional, nós estamos falando de vários aspectos que a humanidade já viveu, né? Que o homem já viveu. Podemos estar falando de sobreviventes do Holocausto, podemos estar falando de sobreviventes de guerra, podemos estar falando de sobreviventes da escravização, falando também da sobreviventes da colonização e da invasão territorial e cultural e perseguição política, né? Então, falar de trauma transgeracional é falar de todas essas dores que esses processos trouxeram e que ficaram registradas no ser humano. E ao ficarem registradas no ser humano, quando a mulher vai gestar, ela já carrega isso na sua informação. Então, ela é uma memória coletiva. Falar de trauma geracional é compreender que o sofrimento emocional possui uma memória coletiva, né? E falar especificamente da mulher, nós estamos falando de um processo de violência, principalmente com as mulheres, né? O trauma transgeracional vai trazer essa memória, de exclusão, né? Essa, memória da raça superior e inferior, vai trazer essa memória da desigualdade de gênero, né? Da desigualdade também de profissional, de poder, de social, econômica, e vai trazer também essa memória da agressão contra a mulher, né? Então, falar de trauma geracional é falar de uma ferida que as mulheres carregam e transmitem
É uma ferida que os nossos antepassados e outros antes de nós não conseguiram suportar e tiveram que criar algumas formas para se adaptarem e para sobreviverem, né? Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de heranças emocionais, né, invisíveis, mas que são muito, digamos assim, são muito presentes o tempo todo, né, na repetição de padrões, seja padrões de violência, seja padrões de autoritarismo, seja padrões de segregação, seja padrões de diminuição e rejeição de abandono, tudo isso nós estamos, trazemos e carregamos como mulheres, né? Assim como os segredos familiares, seja de abusos, seja de violações, seja de estupros, seja de mortes, seja de assassinatos, todos esses segredos familiares também é uma herança emocional invisível, assim como lealdades, né? Assim, porque os meus pais, meus avós, os meus bisavós, toda a minha família sempre fez isso, então eu continuo a fazer. Então, são lealdades inconscientes que a gente não percebe, medos herdados, medos de ocupar espaços, medos de falar, medo de se manifestar, medo de ser quem verdadeiramente é. Então, trazemos essas heranças emocionais invisíveis e que vão afetar o comportamento da mulher. E vão também trazer esta memória comportamental, digamos assim, esta epigenética, é a mulher que vai ser a reprodutora dessas heranças emocionais. Quando falamos de trauma, alguns cientistas e estudiosos, entre eles Gabor Maté e Franz Rupert, eles vão dizer que trauma é uma ferida psíquica, né? Que te endurece psicologicamente e interfere com a capacidade de crescer e desenvolver. Por que que endurece? Porque ela é encapsulada, essa ferida fica encapsulada, porque é preciso encapsular, porque não se sabe como lidar com ela, não se tem os instrumentos e as respostas necessárias e adequadas no momento. Então, ela é uma ferida psíquica que vai reduzir a nossa capacidade de se desenvolver de uma forma saudável. E os traumas também fazem nascer em nós uma necessidade de criar uma identidade substituta, porque viver com aquela memória, viver com aquela realidade é insuportável. Então, a forma de poder sobreviver a tudo isso é criar uma outra identidade, digamos assim. Muitas vezes negando, muitas vezes congelando, muitas vezes, enfim, se dissociando daquela realidade e criando essas máscaras, né? Máscaras de papéis sociais ou máscaras de papéis de profissionais que vai esconder e vai se esconder por um nós, então nunca vai falar sobre si. Então, a mulher, tanto a mulher como o homem, neste caso, quando a gente está falando de criação de uma identidade eh, nova, digamos assim, uma máscara, ela vai se agarrar a outros padrões que não o dela, porque o dela a fez sofrer muito ou a faz sofrer muito. Então, o trauma é uma grande cicatriz que torna a pessoa menos flexível, mais rígida e com menos sentimentos e mais defesas. As estratégias de sobrevivência que depois eu vou falar daqui a pouco, que dentro da teoria do Franz Rupert, são as defesas que são encontradas, né, para poder superar e ir adiante. E essas marcas, essas cicatrizes,
elas não só são emocionais, mas elas como também são físicas. Essas memórias, elas não só ficam no nosso corpo emocional e mental, mas também ficam no nosso corpo físico. Então, eu falava há pouco do Franz Rupert, ele vai desenvolver uma teoria em que ele observou durante seu processo de profissional que o trauma não é o que aconteceu exatamente conosco, mas é o que ficou dentro de nós pela nossa incapacidade de dar resposta e ou pela falta de amor, pela falta de proteção, falta de desejo que existíssemos, então tudo isso vai criar dentro da nossa psique uma cisão, né? E então vai ficar aquele lugar traumatizado, que geralmente fica encapsulado, fica congelado, fica dissociado ou fica esquecido numa memória que não se quer ver, que não se quer visitar. E a partir daí se desenvolve um outro lado da nossa psique, que é de sobreviver, que é já que estamos vivos, apesar disso, o que se pode fazer? Então, a parte sobrevivente da nossa psique é aquela que vai criar todas as estratégias, todas as formas de poder sobreviver aquilo que não teve capacidade de suportar. E a boa notícia é que todos nós, felizmente, temos a nossa parte saudável, que é essa parte que, por muito escondida que muitas vezes esteja e engolida pelo eu sobrevivente, é essa parte que nos leva na busca de melhor, de uma relação mais equilibrada, de um comportamento mais equilibrado, de um entendimento do que acontece com cada um. O que acontece dentro de nós ou o que aconteceu antes e que esteja nos influenciando. É a parte saudável que vai permitir essa busca, que vai permitir essa caminhada. Então, o peso do trauma nos comportamentos femininos, depois que a gente percebe toda essa, como é que é esse desenho e essa estrutura do trauma, quais são, qual é esse peso, né? Qual o que que é herdado de outras gerações, né? A violência patriarcal, né? A educação a partir da violência. A violência é que educa, é que coloca limites, é que torna a pessoa mais forte, é que torna a pessoa mais, digamos assim, mais competitivo na vida, para vencer na vida. E é isso que muitas mulheres trazem como sua herança, né? A violência patriarcal. Trazem também como herança o seu silenciamento emocional, né? Que não se fala, tem que se engolir a dor, tem que se levantar a cabeça e ir em frente, né? Porque outras gerações também passaram por isso e sobreviveram. Então é preciso não falar sobre aquilo que dói, né? Não é de bom tom falar publicamente sobre aquilo que dói. Então e também a sobrecarga de cuidado, quanto que a mulher a mulher é exigida uma responsabilidade, uma carga maior sobre o cuidado que tem que ter com os outros, né? Cuidar dos outros, que é como se fosse só a única responsabilidade de cuidar dos outros, dos filhos, da casa, do marido, e, enfim, é apenas da mulher. Então, ela traz também na sua memória a sobrecarga do cuidado. Traz também consigo esta memória da dependência emocional e econômica, né? Que mulher é para cuidar de casa mesmo, então tem que fazer trabalhos menores, entre aspas, e que por isso ela depende dos outros, ela tem que ser defendida, ela tem que ser protegida, ela tem que ser, digamos assim, sustentada pelos outros. Então, ela
ela aprende e ela traz dentro da sua memória epigenética a dependência emocional e também a dependência econômica. E muitas vezes elas não criam esse movimento de ir atrás de serem independentes emocionalmente e economicamente, porque a própria sociedade também já está estruturada dessa forma e não permite que ela tenha esse espaço, né? E também traz junto a cultura do sofrimento feminino, né? Que a mulher, ela veio aqui para sofrer, é a que chora, é a que sofre, é que, né? E é a que ampara e recebe. É da natureza dela sofrer, né? A gente percebe isso em muitos discursos, né? Que isso é de mulher, é coisa de mulher, né? É ser fraca, sofrer por qualquer coisa, né? Então, também se traz isso e também se convencionou esse conceito de que a mulher é a mais fraca e é a que sofre mais, né? Ou que transparece o sofrimento. E também tem uma cultura e um conceito arraigadíssimo é que a mulher suporta tudo, né? Ou a mãe se sacrifica pelos filhos, né? Então, assim, é um peso que vem junto com ela de culpa quando ela não dá conta, de ansiedade quando ela não consegue fazer tudo, de hipervigilância para ver se está correspondendo com tudo, e do medo de abandono se por acaso não fizer o que se espera que ela faça, e a dificuldade de estabelecer limites, porque não existe limite para satisfazer o outro. Então, é dada a ela uma carga muito grande, né, de que ela é forte e ela suporta tudo, né? E ela tem que suportar tudo. E muitas vezes calada e sem poder falar daquilo que é doloroso para ela. E com isso vem, assim, ela carrega muitos medos, né? É uma situação que gera novos medos, mas também carrega os medos da sua família, ou que passou pelo Holocausto, ou que passou pela escravidão, ou que passou pela colonização, ou que passou por situações de guerra mesmo ela não tendo vivido. Mas ela já traz esse modelo, ela já traz essa semente, ela já traz essa memória deste sofrimento gerado que já aconteceu lá com os seus ancestrais, né? E aquilo que já foi vivida pelos seus ancestrais, né? Que a gente já falou aqui do silenciamento, do suportar a dor, do não se manifestar. Então, esse medo de enfrentar a dor, ela continua sendo vivido e experienciado, um medo crônico de tudo, um medo crônico de existir, um medo crônico de ter, de existir com uma pele diferente, de existir numa sociedade, numa posição econômica diferenciada, porque assim a sociedade levou para aquele lugar, mas também é o medo de ser pertencente a segmentos menos favorecidos. Então, assim, é um medo crônico de existir, porque nunca sabe como é que vai ser recebido e como é que vai ser a resposta em relação ao seu existir. Então, ela, no fundo, acaba tendo um medo muito grande de existir, seja como mulher, seja como ser humano, e sempre o tempo todo uma vigilância constante do que pode acontecer no dia de hoje, e que pode acontecer no dia de amanhã. Ela nunca vive numa tranquilidade.
E o medo também de falar sobre aquilo que machuca, né? Então, esse medo que a gente já comentou antes, ele é inerente, ele é constante. Não se fala sobre isso, muito pelo contrário, se nega e se justifica até a violência, né? É muito comum, eu tenho percebido nos trabalhos que eu realizo, em que a violência e a agressão e a dor vêm. E a própria vítima, ela fala, não, mas eu até entendo por que que o meu perpetrador fez isso, né? Eu até entendo, ele não tinha outra opção. E, assim, e entra naquele lugar de defender aquilo que é indefensável, né? Nós estamos aqui falando de não defender violência por espancamento, estamos falando aqui de não defender abusos sexuais, não estamos falando aqui de não defender abusos físicos, estamos falando aqui de não defender a falta de proteção e a falta de cuidado dessas crianças para que vivam em ambientes saudáveis, com educação, com roupa, com comida, com estabilidade emocional. Então, nós estamos falando de não se falar disto, né? De tudo isso que é violento e que se tornam assuntos proibidos porque se tem medo de não ocupar, não sobreviver, né? Então, assim, também estamos falando aqui, e hoje é um movimento bastante volumoso que a gente percebe no planeta inteiro, em vários países, a questão da internalização da inferioridade racial. Durante séculos e séculos, o fato de se ter defendido e gerado um racismo estrutural em que coloca determinadas cores de pele como sinônimo de gente inferior, né? Então, assim, todas aquelas mulheres que têm esse tom de pele já têm um ponto de partida inferior. Então, ela vive com medo porque tem aquele tom de pele. Já não chega que ela já sofre todas essas violências, seja na família, seja na sociedade, e ela ainda digamos assim, rotulada né, como um ser a ser rejeitado, que não é bem-vindo. E eu teria muitos exemplos para falar sobre isso, mas eu acredito que à medida que eu vou falando, um filme vai passando de cenas cotidianas onde isso acontece o tempo todo, né? Então, a mulher, neste contexto todo, ela vive numa prisão silenciosa, né? E, e que uma hora estoura, né? E que uma hora estoura aonde? No corpo, na sua saúde física, emocional e mental. E compromete, da mesma forma, as novas gerações, porque vai fazer com que as suas ações e o seu comportamento também seja desequilibrado, né? Quando nós falamos de pessoas traumatizadas que sofreram todas essas agressões, nós estamos falando de vítimas, mas também estamos falando de novos perpetradores, porque estas vítimas, muitas vezes, ao repetirem estes padrões, se tornam os novos perpetradores desta geração. Então, é muito comum homens e mulheres, agora falamos de uma forma generalizada, que foram abusadas, violentadas e agredidas violentarem, agredir e abusarem dos seus filhos, né? Então, digamos assim, é a estrutura tenebrosa da construção de uma sociedade traumatizada, né? É, tudo isto que a mulher carrega, de forma geral, que eu falei até agora,
acaba sendo tudo contra ela, né? Porque ela é excluída de espaços de poder, porque não lhe é dada fala, ela é considerada inferior, ela silencia o que deveria expor, então ela aprende a silenciar. eh, de alguma forma, a sociedade quer manter ela na invisibilidade, não dando o poder, não assim, não mostrando e não trazendo à tona esta capacidade que a mulher tem pela sua própria natureza, né? Que é de gerar, nutrir, proteger e amparar, que ela foi perdendo porque dentro dela vem toda esta carga emocional, vem toda esta carga de memória que a torna de vítima a perpetradora, que a torna de vítima a nova a nova perpetradora e a nova construtora de padrões que deveriam eh, ser transformados, ela não consegue transformar. É como se vivesse num enredo em que a sociedade vai excluindo, vai excluindo, vai excluindo, a sociedade vai limitando, vai abandonando, vai isolando, vai inferiorizando, vai rejeitando, e, e, e ela fica o tempo todo lutando para sobreviver e não tem a chance de poder lutar para transformar isso. Nós estamos falando isso dos últimos 100 anos, né? Claro que a gente depois percebe que nesses últimos 100 anos o movimento tem sido lento, mas constante, em que as mulheres falam, ousam falar, ousam denunciar e ousam transformar, mas porque todos sabem que isso não é saudável. Todos sabem que isso é desequilibrado. Todos sabem que isso é um trauma que em algum momento precisa ser estancada essa ferida, né? Ela precisa ser sarada essa ferida da dor. Essas memórias elas precisam vir à tona para poderem ser curadas. Então a gente percebe que aos poucos vem há esse espaço, mas ainda é muito comum a dependência econômica, a vulnerabilidade emocional, a discriminação, a exclusão, a invisibilidade, a hipersexualização, né, que a mulher apenas é vista só como objeto de prazer, muita violência e muita pobreza. É, tudo isto traz, né, uma fotografia muito feia, né, da nossa sociedade, né? É, é a marginalização feminina, a inferiorização naturalizada. É muito triste perceber que ainda em 2026 a gente escuta crianças dizerem assim, ah, mas eu não vou fazer isso porque isso é coisa de mulher, isso é coisa de menina. Então, assim, é coisa de menos valor, não vou fazer porque é coisa de menos valor. Então, ela está aprendendo isso. Não dá para dizer que é com a sociedade, é lá naquele núcleo familiar dela. Mas aquele núcleo familiar dela é vítima de todo esse processo e se tornou perpetuador. Então é preciso olhar para estas feridas que vieram de trás e que estão sendo mantidas e crescendo ainda hoje e ter este olhar saudável de dizer é preciso parar com isto, é preciso começar a proteger quem nunca foi protegido. É preciso valorizar quem nunca foi valorizado. É preciso trazer para o centro e junto essas pessoas que foram marginalizadas, as mulheres que foram retiradas de centros de poder, essas mulheres que viveram e que vivem ainda hoje o racismo estrutural, a violência física. É terrível o que nós vemos.
ainda hoje de violência, seja com mulheres, mulheres trans, mulheres de todas as classes sociais, apenas porque resolvem falar, porque resolvem colocar ao público aquilo que é objeto de abuso e de sofrimento e de trauma, né? Então, nós vivemos numa sociedade em que a mulher está envolvida nesta imagem bastante obscura, né? Bastante pesada, e que é preciso começar a desfazer esta densidade, esta carga que tá pairando, né? E eu acredito que hoje, mais do que nunca, como eu dizia que nesses últimos 100 anos que se abriu todo esse portal em que as mulheres começaram a se manifestar, e o advento da comunicação social, comunicação em massa, que permite cada vez mais, né, uma exposição, denúncias, e tudo isso tem ajudado, mas nós ainda estamos muito longe de dizer que a batalha tá a ser vencida, quando que dirá ganha, né? Mas ela não está sendo vencida. Por quê? Porque o trauma, sendo ele transgeracional, ele não é de uma hora para outra que também ele vai se dissipar, né? E que nós vamos transformar. Então, é preciso percorrer um caminho de reconstrução desta psique, da limpeza dessas memórias. É preciso trazer o que está dentro do baú fechado há 7 chaves ou há 7 séculos, o que seja, e começar a olhar para isso, né? A gente diz que o trauma não são curados sozinhos automaticamente. Eles não se curam porque falam, eu tenho consciência desse trauma e agora está curado. Não é isso. É preciso ajuda, é preciso apoio, é preciso pedir ajuda para encontrar o lado saudável, porque de tão envolvidos que estão, tão enredados que estamos na sobrevivência, nos nossos traumas, a força do saudável ainda é aquela que nos faz pedir ajuda. Então, é preciso pedir ajuda. É preciso entrar em contato com esse eu saudável para pedir ajuda, para poder começar a transformar esses processos dolorosos e deixarmos de ser os novos perpetradores, vítimas e novos perpetradores, né? É, Existe sim um caminho de reconstrução, né? Dentro da teoria do psicotrauma, dentro do trabalho de identidade, na qual eu desenvolvo, é, o trabalho que nós fazemos é este: reconhecer o trauma, né? Nem sempre é muito fácil reconhecer o trauma. A gente falando assim parece muito simples e muito óbvio, e muito evidente, mas não é nem simples, nem óbvio e evidente. Se nós estivermos falando de processos de negação, processos de justificação, processos de validação de toda essa carga, né? A sociedade ainda valida a violência, ainda valida a rejeição, discriminação, abandono, abuso, ainda há muita validação disso. Então, reconhecer o trauma no meio disso tudo é uma tarefa que precisa de ajuda. Então, no nosso processo, a gente, nesse reconhecimento de trauma, há toda uma estrutura de apoio psicológico para aquele reconhecimento, porque há um reconhecimento não mental, há um reconhecimento emocional e do corpo. O corpo vai falar, as emoções vão vir à tona.
e vão vir à tona emoções e sinais no corpo que são desconhecidos, porque estavam guardados, estavam escondidos, estavam congelados. Então, é preciso que neste processo do reconhecimento do trauma haja um apoio, né? E a nossa terapia presta esse apoio. E, ao mesmo tempo, que são trabalhos que podem ser feitos de forma coletiva. Eu, por exemplo, trabalho com mulheres ecumênicas, mulheres de cooperativas, e, enfim, jovens, mulheres que sofrem violência racial, tudo isso. Então, quando estamos fazendo o trabalho em grupo, se cria uma rede de apoio, uma rede de suporte, que não é só do terapeuta, mas é também de todas aquelas pessoas que têm a mesma história, que precisam desse apoio, desse reconhecimento da sua dor para seguir em frente. E neste momento em que há o reconhecimento da dor, e se integram novas formas de poder seguir em frente, aí o autoconhecimento se expande, né? A clareza não fica só na mente, mas também fica integrada na emoção e na ação, né? E aí a gente diz que há uma reconstrução da identidade. O caminho da reconstrução é possível, sim, com a sensibilização para a institucionalização da culpa da vítima, então, que se denuncie isso, o reconhecimento e validação da dor, o nomear e compreender e integrar o trauma, reconexão com a identidade, deixar de ser quem não somos e para ser quem verdadeiramente queremos ser, e também ter uma cultura e uma institucionalização de acesso a terapias, de acesso a apoio, né? Seja para trauma racial, seja para qualquer que seja o trauma, né? E criar e providenciar esse ambientes seguros de extrema compaixão, de extrema recepção da dor, né? Para que essas pessoas se sintam num ambiente saudável e confiável e seguro, para poder depositar a sua dor e poder começar a curar a sua dor. E isso as mulheres têm uma capacidade extraordinária de fazer isso, né? Se houver todo um trabalho em dar à mulher esta capacidade de falar, de expor, de transformar e de curar, ela será aquele veículo que também vai curar o trauma da sociedade, né? Então, é também um apelo para que as mulheres se abram para isso, né? Há toda uma cultura de não falar, e é isso mesmo, temos que ser fortes, temos que ser guerreiras, temos que ir em frente, mas a gente precisa olhar para as nossas dores, porque senão elas vão para os nossos filhos, para os nossos netos e vão para as futuras gerações, né? É, por isso que a gente diz que o trauma da mulher não é só dela, né? É da sociedade inteira, é coletivo, né? É um trauma histórico, social, familiar e transgeracional. É preciso fazer agora aquilo que a gente não quer ver se repetir amanhã. É preciso acreditar e confiar que existem espaços seguros para fazer isso. Cada vez mais existem espaços seguros para que as mulheres possam, sarar, curar suas feridas. E é isso, transformar a história da mulher é transformar a história da nossa sociedade. Obrigada, muitas graças, e deixo aqui também o meu contato para, para quem quiser e desejar. Obrigada.